Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Jorge e esse é meu segundo vídeo. E nele eu quero falar um pouco sobre a metodologia SMART, criada pelo George T. Doran lá em 1981, que foi o que me ajudou a organizar a minha rotina e conseguir, por consequência, atingir grande parte das metas que eu coloquei para mim mesmo. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer pelo feedback que eu tive no meu primeiro vídeo. Foi sensacional ter essa recepção por parte de vocês, né? Os comentários, os inscritos, as visualizações. Eu esperava falar para ninguém no começo, por, sei lá, 50, 100 vídeos, eu esperava falar para ninguém. E logo de cara já ter 15 inscritos no primeiro vídeo e tal. Eu fiquei, nossa, que legal. Enfim, muito obrigado. Se você não viu esse primeiro vídeo, lá eu conto um pouco mais sobre o porquê eu comecei essa jornada, né, de autodesenvolvimento e falo sobre 3 leituras que impactaram fortemente a minha vida. Então, é um vídeo que eu considerei bem legal, né? E se você tiver interessado em ver, eu vou deixar ele no card, acho que tem essa opção ainda no YouTube, né? Vou deixar ele aqui, e aí quando acabar esse vídeo você vai lá e assiste. Bom, quem foi George T. Doran, né? Ele era um consultor executivo, né? Um planejador estratégico, e lá em 1981 ele desenvolveu essa metodologia, SMART, né? Que são, né, um acrônimo feito em inglês, que significa Specific, Measurable, Achievable, Relevant e Time Bound. Ou seja, específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Bom, agora eu vou passar por cada uma das letras, né, do acrônimo e vou destrinchar para vocês como aplicar isso na vida de vocês e como eu apliquei isso na minha vida também. Bom, vamos lá. Esse método, né, foi criado por ele para ajudar alguns executivos que ele dava consultoria na época a atingirem as suas metas, né? Traçar um planejamento para atingir essas metas e conseguir de fato concretizá-las. Bom, na parte da especificidade, né? O que ele coloca? Você tem que entender o que você realmente quer, o que você espera. Então, vou colocar aqui um exemplo. Você quer criar um canal no YouTube, igual eu criei, né? Por que você quer criar esse canal no YouTube? Tipo, o que você exatamente quer com esse canal no YouTube? Igual, no exemplo que eu vou colocar, né? Você quer criar vídeos no seu canal para ajudar as pessoas através do seu exemplo. Seria o meu caso, né? Que eu estou aqui para compartilhar a minha jornada de autodesenvolvimento e, por meio dela, influenciar outras pessoas a entrarem nessa jornada também, ou compartilhar, né, esse ombro amigo, entre aspas, de uma pessoa que também está vivendo com outras pessoas. Então, você tem que entender o que você exatamente quer com aquilo. Então, por exemplo, academia, né? Vamos colocar que é um tema mais fácil de você entender. Ah, você está com X% de percentual de gordura, está com 28%, por exemplo. E aí você coloca para você, eu quero atingir 12% de percentual de gordura. Então é isso, você vai traçar um objetivo fixo, um negócio que você entenda exatamente o que você quer. E aí, na parte do mensurável, que é a próxima letra do acrônimo, você vai colocar uma forma de você medir o seu progresso, o seu êxito nessa meta que você colocou a princípio. Então, no caso do YouTube, né, do exemplo do YouTube, se alcançar X inscritos em tanto tempo, ou X quantidade de visualizações em tanto tempo. Agora, no exemplo da academia, você alcançar X percentual de gordura em tanto tempo, e por aí vai. É uma forma de você enxergar o seu progresso. Porque se você não enxerga o seu progresso, você desanima durante o processo. Então vamos dar até outro exemplo. Por exemplo, leitura. Geralmente a pessoa quando começa a ler quer colocar uma meta assim, estratosférica. Vou ler 50 livros no ano. E a realidade da maior parte das pessoas não é essa. Se você for olhar no Brasil, as pessoas que leem são a minoria da minoria. Se você ler um livro que seja por mês, você já vai estar à frente assim de muita gente, entendeu? Eu não tenho os dados certinhos aqui para falar, então eu não vou colocar percentual nem nada do tipo. Mas se você quer começar a transformar a sua vida, a progredir, evoluir na sua vida, é necessário que você entenda, primeiro de tudo, como mensurar essa transformação, para você poder se recompensar conforme você evolui. Porque também, se a gente, até no livro Segredos da Mente Milionária, né, do T. Harv Eker, que eu comentei no último vídeo, ele fala sobre isso. Se você não tiver uma conta, um percentual, né, reservado do seu dinheiro para você gastar com coisas supérfluas, que são somente para você se recompensar, você desanima do processo de economizar dinheiro.
Então, é importantíssimo que você entenda como mensurar, para você também entender se você está acertando na sua decisão de produzir aquele conteúdo, na sua decisão de treino, na sua decisão de dieta, na sua decisão de livros, enfim, para você conseguir mensurar e também para você conseguir se recompensar quanto a isso. E depois, passando já para a próxima letra do acrônimo, temos alcançável. O que ele quer dizer com alcançável? Você tem o que é necessário para realizar aquela meta? Então, vamos supor, eu quero criar vídeo aqui para o YouTube, né, passando sobre o meu desenvolvimento pessoal, e eu quero criar um vídeo sobre metodologias que me ajudaram a organizar minha rotina, igual esse, por exemplo. O que eu fui e fiz? Fui pesquisar sobre, entender mais metodologias para poder trazer para vocês um conteúdo com mais embasamento e vocês terem de onde tirar as próprias conclusões e aplicar isso na vida de vocês. Então, o que ele fala com isso? Né? Eu tenho o que é necessário para isso? Se eu não tenho, eu consigo desenvolver as habilidades necessárias para isso? E é importantíssima essa segunda parte. Você consegue desenvolver essas habilidades, só que você tem que entender se isso realmente está alinhado com o seu objetivo. Então, no caso, se eu quero produzir um vídeo por semana, que é o que eu tenho feito no momento, né? Quero produzir um vídeo por semana. Então, quando eu vou produzir esse vídeo, quando eu vou gravar, escolho um tema para falar, né, que é o que eu tenho feito, eu vou pesquisar sobre esse tema para entender o que eu posso trazer que vai agregar na vida da pessoa que está assistindo. Não só o que aconteceu comigo, que é aqui eu geralmente trago o meu exemplo, né, porque, igual eu falei, eu compartilho a minha jornada de desenvolvimento para que as pessoas consigam puxar, ah, ele fez isso, deu certo, então talvez eu consiga aplicar isso na minha vida. E não só usar o meu exemplo, mas trazer coisas de fora que agreguem, certo? Então, se você não souber sobre o tema, no caso, por exemplo, se eu não soubesse sobre o tema que eu estou falando, perdão, eu ia atrás de buscar algum outro meio de me embasar, alguma obra para trazer algum insight, porque é isso que fundamenta, né, essa divulgação desse conteúdo. Então, relevância, né? Ou agora a quarta letra já do acrônimo. Isso está alinhado com o que você espera ser no futuro? E aí entra numa parte um pouco mais reflexiva. Por quê? Você tem que entender como você se enxerga daqui X anos. Eu gosto, né, agora na fase que eu tô, de traçar paralelos de anos em anos. Então, como eu me vejo daqui 3 anos, como eu me vejo daqui 5 anos, como eu me vejo daqui 10 anos e como eu me vejo quando eu tiver com 50, 60 anos, tipo, bem mais velho. Então, é importantíssimo você saber pelo que você gostaria de ser lembrado. Eu acho que essa pergunta, inclusive, é a mais fundamental na hora de você traçar o que você quer fazer da vida, né? Pelo que você gostaria de ser lembrado. Então, no meu caso, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que ajudou, né, transformou a vida das outras através do próprio exemplo. Então, por isso eu vim aqui divulgar minha jornada. E óbvio que eu tenho dificuldades nessa jornada, né? Igual hoje mesmo, tive que. Até o vídeo vai sair um pouco mais tarde do que na semana passada, justamente por isso. Tive que ir ao mercado para comprar as coisas da minha dieta, aí fui na academia, voltei, fiz tudo isso a pé, né? E acabou que o vídeo deu uma atrasadinha por conta disso. Mas enfim, todo mundo tem alguma dificuldade. Pode ser que você seja uma mãe solteira assistindo esse vídeo, pode ser que você tenha um companheiro junto, mas que tenha muitas obrigações em casa para cumprir, e isso não permita que você se dedique ao seu desenvolvimento pessoal no momento, mas eu entendo que, mesmo com as dificuldades, todos nós podemos atingir os objetivos, né? Só basta a gente encontrar meios dentro da nossa rotina que permitam que a gente atinja quem a gente quer ser no futuro, né? Quem a gente quer ser lembrado por ter sido. Enfim, então essa parte da relevância é muito bom você alinhar com o que você espera de você mesmo do futuro. Ah, quando alguém for falar de mim, eu quero que essa pessoa lembre disso. Não precisa ser morto. Tipo, depois que você tiver morrido, pode ser quando você ainda está vivo. Ah, fulano é tão legal, fulano fala sobre coisas que agregam para a vida. Ah, fulano faz caridade na cidade. Ah, fulano isso, ah, fulano aquilo, fulano participa de um projeto social. Entendeu? O que você quer ser lembrado? Essa é a mensagem que essa parte da relevância traz. Por quê? O seu objetivo, a sua meta, tem que estar alinhada com a relevância dela na sua vida.
E por último, né, a parte temporal é qual o prazo que você tem para realizar esse objetivo. Então vamos supor nesse caso do YouTube, né? Ah, quero atingir 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição em 6 meses. Então, eu tenho 6 meses para concretizar essa meta. Se dentro dos 6 meses eu não concretizar a meta, eu realinho minha expectativa, refaço o meu planejamento e busco entender no que eu estou errando e no que eu posso evoluir para melhorar a quantidade de inscritos ou a quantidade de horas de exibição, enfim, tudo isso. Então, você tem que ter uma autoanálise dentro desse processo, né? Dessas metas SMART que ele fala no artigo. Então, é importantíssimo que quando você trace um objetivo, uma meta, que vou ler 12 livros em um ano. Então, você tem que ver, o que eu preciso para ler 12 livros em um ano? Ah, eu preciso ler X páginas por dia. Se você souber quais livros são que você quer ler durante o ano, já fica até mais fácil, né? Porque você pega a quantidade de páginas de todo, soma, divide por 12, e você vai ver quantas páginas você tem que ler por mês. Depois você pode dividir por dias para ver quantas páginas você quer dividir para ler cada dia, né? E por aí vai. E vão ter dias que você não vai conseguir tempo para ler, vai acontecer algum imprevisto, vai acontecer alguma coisa na sua vida que não vai deixar você se dedicar àquele hábito, mas é importantíssima a constância. Eu vejo muito isso agora, né, que eu estou bem mais focado na academia, que é importantíssimo você ter constância. A partir do momento que eu comecei a regrar minha rotina de sono, agora falando um pouco sobre minha rotina, né, eu estou acordando às 5h30 da manhã, e aí eu passo café, tal, como meu café e leio. Depois vou pro serviço, fico no serviço das 7h30 às 5h30, já contando meu horário de almoço, né? Saio, vou pra academia, começo meu treino às 6 e geralmente chego em casa por volta das 8. Depois de arrumar as coisas aqui em casa, aí das 9 até as 10 eu leio novamente e por fim vou dormir. Então minha rotina tá blocada dessa forma porque eu coloquei. Gente, meu celular simplesmente parou de gravar, então vou voltar para a linha de raciocínio que eu tava. O que acontece? Eu coloquei como prioridade 3 coisas na minha vida para esse ano: criação de conteúdo, leitura e saúde. Saúde é a parte da academia, então eu não vou falar tanto dela agora nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, né, no futuro falando sobre dieta, sobre treino, essas coisas, que eu acredito que não se encaixem muito nesse assunto que a gente está falando da metodologia SMART. Mas então, 2 coisas: leitura e criação de conteúdo. Por quê? Elas se relacionam diretamente, porque para criar esses vídeos para vocês, para poder trazer um conteúdo que realmente agregue na vida de vocês, que não seja somente a minha experiência pessoal, eu tenho que me manter estudando sobre o tema e entendendo o que realmente faz sentido, não só na minha vida, mas também para a vida dos outros. Óbvio, tudo que eu falo aqui é simplesmente uma opinião minha, né? Eu não sou especialista nem coisa do gênero, mas eu gosto de compartilhar o que deu certo para mim, porque se deu certo para mim, pode ser que dê certo para as outras pessoas. Então, o hábito da leitura tem fomentado a minha decisão de ter criado conteúdo. Por quê? Quando eu apenas comecei, né, que é o intuito do primeiro vídeo que eu fiz, eu não tinha muito o que falar, né? Eu falei, vou começar porque aí as pessoas conseguem ver que você não precisa saber tudo, você não precisa estar no momento certo para começar. Você só precisa traçar seu objetivo, estabelecer metas para você cumprir e com o tempo a jornada vai se acertando. Não adianta você esperar a hora certa para criar conteúdo, porque se eu fosse esperar a minha hora certa para começar a criar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, eu ia ter que ler 1 bilhão de livros, porque existem muitos e muitos livros sobre desenvolvimento pessoal, muitos bons, muitos que acabam chovendo no molhado, ou enfim, que não têm uma abordagem tão boa. Mas o que é importante? Que você trace uma meta, trace um objetivo e siga ele determinadamente. Então, seu objetivo é ler os 12 livros no ano. Se você quer ler 12 livros no ano, você escolha os seus 12 livros e fale, eu vou ler os 12, e para ler os 12 eu tenho que dividir em X dias, X tempo, etc., mas eu vou ler. E aí você vai ver o espaço de tempo que você tem na sua rotina que você consegue encaixar esse hábito. Então,
Às vezes vai ser de manhã, igual o meu tem sido, né? Ou se não, às vezes vai ser à noite também, igual eu tenho períodos de leitura, né? De manhã, antes de ir para o serviço, e à noite, depois da academia. Ou se não, você vai arrumar espacinhos pequenos durante o seu dia. Às vezes você tem 10 minutinhos ali de manhã, 10 minutinhos no almoço, 10 minutinhos antes de dormir. E se você vê, são 30 minutos durante o dia. Já é um tempo considerável de leitura. Porque se você for analisar no Brasil, as pessoas não leem nem 10 minutos por dia, geralmente, né? Então, voltando agora para a metodologia SMART, é importantíssimo que você defina especificamente o que você quer fazer, você mensure isso de alguma forma, então você coloque uma forma de você ver o seu progresso, de você entender se você está no caminho certo, você entenda o quanto aquilo é relevante para quem você quer se tornar na vida, porque se você não fizer isso, se você não entender a relevância daquilo na sua vida, você vai agir sem propósito. E sem propósito, você tem muito mais chance de desistir. E coloque um prazo para isso. Se você fizer todos esses passos, inclusive o alcançável, né, que eu não comentei nessa síntese que eu fiz agora, mas o alcançável é porque tem que ser algo realista. Não adianta você falar, vou ler 50 livros no ano, que você não vai ler, se você não é um leitor frequente, né, assíduo, você não vai conseguir fazer isso no primeiro ano. Vai ser muito difícil para você, você tem muita chance de desistir. Então, coloque alguma coisa que seja alcançável, que seja racional e execute. Um passinho de cada vez. Não adianta também a gente falar, vou abraçar o mundo, vou resolver tudo de uma vez. Isso só vai trazer ansiedade, só vai trazer preocupação para o seu coração e algo que a gente não quer, né? No mundo que a gente vive hoje, onde tudo já vem para pilhar a gente, para sobrecarregar a gente com muita informação e deixar a gente num ritmo frenético, é importantíssimo a gente desacelerar e entender que a vida não se resolve num dia, mas são as resoluções que você tem em um dia que mudam os anos seguintes, certo? Então, acho que eu expus bem o que eu gostaria de expor nesse vídeo, né? Se você tem alguma opinião, algum comentário para deixar, por favor, faço questão que você deixe. Adoro interagir. No último vídeo fui lá, respondi todos os comentários. Fico muito feliz de verdade. Espero que tenha agregado para você essa mensagem. E um abraço. Até semana que vem.